Quantas vezes a gente chega no final do ano, lá no Réveillon, e a gente pensa, pô, esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou ler um livro toda semana eu vou ler um livro, esse ano eu vou estudar pra caramba, quando chegar no final do ano, eu vou ser um homem novo, eu vou ser uma pessoa nova, eu vou mudar a minha vida. E o que acontece? Qual que é o problema nesse tipo de pensamento? O problema é que, muitas vezes, nós temos uma tendência, e aí até o título desse vídeo aqui, de superestimar o que a gente é capaz de fazer em um ano. Então a gente olha para aquele ano que tem pela nossa frente e pensa, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou ser fisiculturista no final do ano, eu vou estar ganhando 30 mil reais, eu vou isso, eu vou ser aquilo. A gente coloca muita coisa, muita expectativa para esse ano. Só que, se a gente for falar com essa mesma pessoa e perguntar para ela o seguinte, e daqui a 10 anos, onde você se vê? O que você vai ser daqui a 10 anos? E se a gente perguntar para essa mesma pessoa que estava fazendo os planos mais loucos e selvagens para a vida dela, para o próximo ano, ela simplesmente não vai falar que 10 anos é muito tempo e que não tem como se planejar assim, não sabe e tal. Só que, o que acontece? Com 10 anos de tempo, a gente tem muito mais possibilidade, capacidade de realmente alcançar os nossos objetivos. Porque 10 anos é justamente um período que você consegue abranger momentos de alta, momentos de baixa, fases difíceis, fases que as coisas vão dar certo na sua vida. E aí é que está a coisa. Grande parte das coisas boas que nós queremos para a nossa vida, ou seja, para a saúde, para a gente ter um visual bonito, para a gente ganhar dinheiro, para a gente desenvolver um relacionamento com Deus, todo esse tipo de coisa não é do dia para a noite que a gente consegue. São coisas que levam muito tempo para você conseguir alcançar, porque são coisas difíceis. São coisas que exigem ali um trabalho árduo por um longo período de tempo. Então, muitas vezes, um ano não é suficiente para você conseguir começar a ganhar 20 mil reais com o YouTube. Sei lá, você quer criar um canal Dark aí, que é uma coisa que eu falo bastante aqui no canal. Cara, às vezes um ano não é o suficiente para você conseguir isso. Claro que você pode estudar muito, você pode trabalhar muito, agilizar esse tempo, fazer uma mentoria, né? Beleza, mas para você desenvolver essa série de skills que são necessárias para você ganhar 20 mil reais, por exemplo, por mês com o YouTube, demora, cara. E se você tem um planejamento de 10 anos, ou se você tem um planejamento de mais longo prazo, você está com as suas expectativas alinhadas com a realidade, você não vai se frustrar. Então, isso acontece muitas vezes, por exemplo, vou na academia. Beleza, eu vou à academia, o meu objetivo é conseguir ter, sei lá, 90 quilos e ter um percentual de gordura de 12%, sei lá, uma meta, uma coisa aí que dá pra gente pensar. Beleza, se o meu objetivo é fazer isso em um ano, e eu peso atualmente 70 quilos e tenho 20% de gordura e nunca fiz nada de exercício na vida, se o meu objetivo é esse, eu vou começar muito forte. Pô, primeira semana eu vou todo dia na academia, vou me lascar, vou morrer. Depois de um mês eu já vou estar animado ainda, mas um pouco mais animado. Aí vai chegar, sei lá, no segundo mês. No segundo mês aconteceu um imprevisto e, sei lá, roubaram teu carro e aí você ficou sem dinheiro para pagar a academia, para contratar lá o personal trainer, para comprar o whey, que custa 300 reais agora. Essa série de coisas vão ser um impeditivo ali da tua vida naquele momento e você vai ficar com uma dificuldade de naqueles meses, naquele mês, naquelas semanas, cumprir com aquele teu objetivo. Qual que é a tendência do ser humano, então? A tendência do ser humano é pensar, já era, perdi, porque até o final do ano que eu tinha aquela meta de ganhar 90 quilos, agora que eu perdi já fevereiro inteiro, quer saber? Dane-se. Vou largar, vou chutar aqui o balde, já era, entendeu? A gente tem essa tendência, mas se você olha e você pensa, não, peraí, o meu objetivo é em 10 anos eu conquistar isso, aquilo e aquilo outro. Cara, um mês, se eu fiquei um mês parado perto desses 10 anos, isso é praticamente nada. O que eu preciso? Voltar para a constância. Porque é justamente a constância
no longo prazo que vai te fazer vencer, que vai te fazer alcançar aquele objetivo. E é por isso que eu tô aqui, cara, com um gráfico. E aí, quando a gente olha para isso, a coisa fica muito clara. A gente tem aqui um gráfico, tá? Com duas variáveis. De um lado a gente tem os resultados e de outro a gente tem o tempo, certo? O que costuma acontecer em praticamente toda meta que a gente coloca para nós mesmos aqui na vida, tá? A gente tem aqui desculpa porque tá tudo preto, porque eu só tenho uma caneta preta, tá? Então, se eu tivesse caneta de outras cores, acho que ficaria melhor de ver. Mas, olha só, a gente tem aqui, ó, nessa linha, o esforço acumulado, tá vendo? Olha como o esforço acumulado é uma linha que cresce de maneira bem constante, né? Bem devagar, o esforço acumulado. Tem um momento aqui, ó, tem uma outra linha que é a linha do resultado em si. A linha do resultado em si, percebe que ela não é linear? Percebe que ela não vai crescendo devagarzinho? Todo tipo de coisa que você vai realizar na vida de coisa boa. Ah, vou ganhar dinheiro, vou ser forte, vou não sei o quê. Cara, todas as coisas vão acontecer assim, os resultados vão acontecer assim. E o que acontece? Durante um grande período, olha só, o tempo está passando. Durante um grande período, o seu resultado ele vai estar abaixo do seu esforço acumulado. Tá vendo? Percebe só. Ó, o teu esforço está aqui, está crescendo, e o teu resultado está muito abaixo do esforço que você está botando. Então você vai entrar na academia. Beleza. Eu entrei na academia, tô me esforçando pra cacete, odeio fazer leg press, sei lá, odeio malhar perna, odeio fazer panturrilha, não sei quem inventou essa... Tem que malhar panturrilha, tem que fazer cardio, uma coisa chata pra cacete, tô me esforçando. Na verdade não é tão chato assim, eu acho legal, mas não sei, tem gente que acha chato. Mas você tem que botar um esforço. Ah, você vai fazer dieta, você tem que fazer um lanche ali à tarde, você tem que evitar ali comer muito açúcar adoidado, você tem que ter uma alimentação que tem fibra, que tem proteína. Cara, isso é meio chato, você tem que preparar, você tem que pensar nessas coisas. Exige um esforço teu. Só que o que acontece? Vai passando o tempo. Aí vai passando o tempo, você está se esforçando, o esforço acumulado está crescendo, e o resultado? O resultado está demorando para aparecer. Ou está sendo abaixo da tua expectativa. Tu queria que o resultado fosse mais rápido, mas está demorando muito para ficar mais visível. Por quê? Que tem essa outra linha aqui, ó, pontilhada, que é o limiar do visível. Muitas vezes o resultado mesmo que tu vai ter na parada que você quer alcançar, para que isso fique visível para você e para outras pessoas, cara, olha onde está a parada. Depois de muito tempo. Depois de muito tempo que o resultado fica visível. Então vamos pensar num exemplo, tá? E aí, só para antes de pensar no exemplo, todo esse momento aqui, ó, esse momento aqui que você tá com esforço sem receber nada, é nesse momento que você tá no que a gente chama de vale da decepção. Que é um momento que você pensa, cara, por que eu tô fazendo esforço? É melhor eu ser que nem o meu primo, sei lá, meu amigo lá que não faz P nenhuma, aproveita a vida, é cheio de prazeres fúteis, não sei o que ele tá curtindo a vida. Mas você tem que pensar, cara, o ponto final que eu quero chegar é realmente aquele ponto? Eu quero permanecer a vida inteira dessa forma? Ou eu quero me transformar em alguém melhor? Ou eu quero ser uma versão de mim mesma melhor? Ou eu quero me esforçar? Porque não, eu não vou aceitar. Eu vou dar uma condição melhor de vida para o meu filho, por exemplo. Ou eu quero que meu filho possa ficar tranquilo na vida. Ou quero poder proporcionar para minha esposa tal coisa. Enfim. Olha só, esse vale da decepção aqui é onde a maior parte das pessoas desiste. No canal, em criação de canal Dark, criação de canal no YouTube, cara, 90% das pessoas morrem aqui. Por quê? Porque demora até você ter resultado. Demora até você desenvolver esse skill set, né? Essa série de habilidades que você precisa para dominar aquele assunto, tá? Então, faz uma reflexão, faz um exame aí de consciência, reflete sobre a tua vida e pensa, cara, você não está aqui? Então vamos dar um exemplo. Você vai aprender inglês, tá? Vamos falar sem ser de academia agora, vamos falar sobre aprendizado de línguas. Cara, aprendizado de línguas é muito isso. Você começa lá, você vai estudar, você vai aprender as palavras, o vocabulário básico, como que é a estrutura da língua, as características da língua. O inglês, sei lá, o adjetivo costuma vir antes do substantivo,
o verbo to be é assim, não sei o que lá e tal. E aí você passa aquele mês estudando aquilo. Cara, depois de um mês, o inglês para você permanece assim, grego, completamente grego. Entendeu? Você simplesmente, consigo entender uma coisa ou outra ali porque eu vejo internet, mas você não sabe por que você está entendendo, nem que palavra que você não sabe falar nada. Beleza. Depois de um mês, você está com muito esforço acumulado e pouco resultado. Depois que os meses vão passando, depois você permanece naquele esforço, depois você passa por esse tempão aqui de o esforço crescendo, o seu resultado lá embaixo, você sem ver, vai chegar no momento que você vai começar a dominar ali, que você vai começar a entender grande parte, por exemplo, do que estão conversando com você, ou que está passando num filme, numa série da Netflix. Só que existe uma coisa, por exemplo, que você já está aqui, ó. Você já está mais ou menos aqui, ó. Você está vendo que você já está com resultado. Você chega nesse ponto aqui, ó. Você parece que o resultado está acontecendo, mas você não está vendo. Mas parece que o resultado está acontecendo, que aí você vê um diálogo e você entende 80%, por exemplo, do diálogo. Mas acontece que dentro desse diálogo em inglês ali, cerca dos 20% que você não entendeu era o centro, o coração do diálogo que dava o sentido para a coisa. Então você fica com a impressão, caramba, eu estou muito longe ainda de descobrir ali, de entender uma frase em inglês e tal. Só que na realidade, se você consegue passar de 80% do vocabulário para 95%, então você aumenta 15% ali no teu vocabulário, cara, com esses 95%, aí sim, por mais que você não entenda 100% de todas as sutilezas ali da língua, com 95% você já é capaz de entender tudo ali da mensagem principal, pelo menos. Todos os detalhes, entendeu? Não todas as sutilezas, né? Claro, porque aí as referências que existem em certas línguas e tal, no inglês, por exemplo. Mas olha só, quando você tiver com 95, você vai ter rompido aqui. E aí já vai estar visível. As pessoas, não só você mesmo vai perceber que você escutou uma música e entendeu, que você conseguiu acompanhar um diálogo ali na Netflix sem legenda, mas as outras pessoas também vão ver que você sabe. Isso é interessante também. E aí fica muito mais fácil aqui. E aí parece que você é o cara que sabe falar inglês agora, então. Certo? Mas existiu também esse momento ali que você estava quase lá e que foi pouca coisa que fez a diferença para que você pudesse alcançar o teu objetivo. Então é isso, muitas vezes, não tem como a gente saber exatamente em que ponto que a gente está aqui da coisa. Mas se você coloca aqui um tempo desses de 10 anos, por exemplo, e aqui você está aqui é o meu primeiro ano, aqui é o ano 5, aqui é o ano 8. Cara, se você bota 10 anos, é assim, qualquer habilidade no mundo que tu coloque 10 anos, tu vai dominar. Eu nunca estudei alemão, por exemplo. Se amanhã eu decido assim, não, eu vou descobrir, eu vou falar alemão. Se eu boto 10 anos de empenho nesse alemão, irmão, depois de 10 anos eu vou com certeza falar alemão pelo menos no nível fluente. Claro que eu não vou ser nativo, não vou... vai provavelmente algumas nuances de vocabulário, de formas de falar que eu não vou saber. Mas se eu boto 10 anos, irmão, provavelmente vou ficar 5 anos no Vale da Decepção. Entendeu? Vou ficar aqui 8 anos no Vale da Decepção. Mas no final do 9º, eu vou chegar lá e vou falar na Alemanha, entendeu? É isso, pô. É esse tipo de coisa que você tem que ter. Então, assim, muitas vezes você não pode subestimar, e aí é uma outra ideia que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Você não pode subestimar a sua capacidade de fazer as coisas de maneira lenta. Porque as coisas na estrutura da realidade funcionam dessa forma. Sempre é mais valioso você fazer alguma coisa constantemente devagar, desenvolver aquela habilidade devagar, do que você chegar e tentar em um dia aprender tudo. É óbvio isso. Tanto é que eu sempre me ferrava nas provas da escola porque eu tentava essa estratégia. Eu cagava para todo mundo, falava, pô, dane-se. Né? Quando chegar um dia antes da prova, eu vou estudar. E aí eu estudava, mas também não estudava muito também não. Eu estudava umas 2 horas, 1 hora, 2 horas e beleza. Era o suficiente para eu ficar passar na recuperação lá, sei lá. Mas se eu tivesse todos os dias com aquela constância chata, indo lá, estudando um pouquinho, estudando um pouquinho, estudando um pouquinho, cara,
ia chegar no dia da prova e ia ser muito mais fácil. E esse é o exemplo mais clichê. Eu acho que eu tinha raiva disso, porque todo professor falava isso, entendeu? Acho que eu tinha... É a coisa mais clichê. Todo pai fala isso, né? Filho, você tem que estudar todo dia um pouquinho. É muito melhor do que esperar a véspera da prova, né? Mas tá certo, né? Assim, de fato as coisas são assim. Então, tem essa história aqui do Plutarco, né? Que é bem interessante. O Plutarco é aquele autor que descreveu a vida de várias personalidades famosas da antiguidade, né? Então, ele escreveu Vida de César, Vida de Alexandre, Vida de mais um monte de gente, de Brutus. E aí tem uma dessas vidas dele, que ele cita essa história aqui, que é o seguinte, cara. Ele pede lá para um homem muito forte chegar e puxar o rabo do cavalo de uma vez só. O rabo do cavalo é esse, literalmente o rabo do cavalo, né? Essa parte de trás aqui, que fica na bunda lá do cavalo. Então, se vocês pegam um homem muito forte para puxar de uma vez o rabo de cavalo, não vai dar. É impossível. Não tem como arrancar todos aqueles cabelos ali, né? Mas se você pega um homem fraco para arrancar fio por fio, então você vai lá devagar, tira um, tira outro, fica lá um tempão tirando o rabo do cavalo, vai chegar em algum momento que você vai conseguir arrancar todos, que você vai conseguir obter aquilo que você desejava, né? O seu objetivo final. Esse é o poder da constância, né? A constância, você não precisa ser forte para fazer. Se você fizer um fiozinho de cada dia, você não precisa ser forte. Você vai cumprir o seu objetivo, tá? Então, a questão toda é a seguinte, cara. Vamos pensar de maneira um pouco menos abstrata. Existe uma data real, 10 de julho de 2036, daqui a 10 anos. Quem você vai ser quando chegar nessa data? Provavelmente o tempo vai passar, cara. Amor, tudo bem. Alguns de nós vão morrer. Eu não sei quem vai morrer, quem vai continuar aí. Eu não sei, sinceramente, se o pai Lully vai acabar com o Brasil até lá. Pode ser. Ou se vai ter uma guerra nuclear, alguma coisa assim. Cara, isso aí está nas mãos de Deus. Mas a questão é, provavelmente nós vamos chegar vivos lá, que é 10 anos. Se você for jovem, o fato é, provavelmente a gente vai chegar lá. Então daqui a 10 anos, cara, de que forma você está se planejando para chegar lá? Você quer chegar lá como quem? Que tipo de habilidade você quer ter até lá? O teu foco principal de vida é qual? E por que você não está trabalhando? E se você começou esse projeto, começou a desenvolver certos skills, mas você está no vale da decepção, percebe que você não pode desistir? Cara, 10 anos é muito tempo. É muito tempo. 10 anos atrás, cara, eu literalmente não sabia o que ia fazer nada na minha vida. Eu tinha acabado de sair da escola, estava fazendo pré-vestibular, estava, fazendo faculdade, né, 10 anos atrás. Eu estava fazendo engenharia da computação, que eu odiava. Cara, a minha vida tomou um rumo muito louco, eu construí muitas coisas diferentes, muitas coisas que parece que foram a minha vida inteira fazendo, só que na realidade não, foram 10 anos. Então, em 10 anos eu aprendi a fazer isso, aquilo outro. Então, assim, 10 anos é muito tempo. É muito tempo. E você, com certeza, tem que começar a pensar mais a longo prazo nas coisas que você pode obter, que você pode alcançar, e menos a curto prazo. Porque em um ano, cara, é um tempo limitado. Imprevistos acontecem. Pode ter uma doença de alguém na tua família, uma doença tua, né? Então, assim, pensa no longo prazo. Eu lembro que, cara, isso quando eu vi pela primeira vez foi no Instagram lá do Ícaro de Carvalho, isso mudou a minha vida. Enfim, eu queria falar com vocês também sobre o meu clube de membros que eu lancei aqui no canal. Eu planejo postar aulas muito profundas, coisas mais operacionais lá também. Então, comentando mesmo os bastidores dos canais que eu tenho, mostrando coisas mais práticas de como que eu faço para criar vídeos, editar. E também esses vídeos de mentalidade, né, que eu acho que ajudam bastante, que complementam bem esse outro lado meu. Porque não adianta nada você saber ali a técnica, você saber criar bem um canal, saber viralizar um vídeo, mas tá, qual que é a minha cabeça durante esse processo? O que eu tenho que pensar durante esse processo? Então, eu tô lançando aí o meu clube de membros e se você quiser apoiar esse meu trabalho, eu te agradeço bastante. Eu pretendo fazer novos vídeos aqui desses mentalidade também.
patrocinados aqui pelo meu clube de membros, que eu pretendo criar um grupo aí para os membros e tudo mais, fazer uma coisa um pouco mais expressiva do que as pessoas costumam fazer aqui no YouTube, até por causa disso que é mais caro, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Um grande abraço e até o próximo, cara.